Vamos falar sobre o Cruzeiro, vamos falar sobre essa campanha pífia que o clube está fazendo. China Azul muito preocupada. A diretoria ontem, segundo o próprio treinador, foi ao vestiário, né, passou um sabão. E que bom que a diretoria nos ouviu. Porque quando tomaram de 4-0 do Botafogo, a diretoria proibiu todo mundo de dar entrevista. Eu falei, não, tá errado. Tem que mandar os caras dar a cara a tapa. O jogador tem que falar também, não tem que preservar jogador não. Ontem a diretoria mandou todo mundo passar na zona mista e dar entrevista. Que bom, parabéns, é assim que se age. Jogador não é criancinha não, passar a mão na cabecinha não. Jogador tem que ir lá dar a cara a tapa. O treinador é ruim, é péssimo, isso nós sabemos. Mas o grupo caiu muito também. Tem que cobrar do treinador e cobrar dos jogadores. Claro que o treinador tem a parcela significativa. Mas tem que cobrar dos jogadores. E ontem todos passaram na zona mista. Olha, tem uma matéria no UOL hoje muito preocupante. China Azul, atenção. Atenção, China Azul. A matéria é muito preocupante. Vejam vocês, ó. Tite iguala o pior início por clubes no século e se vê pressionado após a pausa. A situação é a seguinte, ele já igualou no Cruzeiro o começo dele péssimo no Atlético Mineiro. E vocês lembram como é que terminou esse começo dele péssimo? Com a queda do Atlético para a segunda divisão. Com a queda do Atlético para a segunda divisão. Ou seja, ele está colocando o Cruzeiro no mesmo caminho em que ele colocou o Atlético em 2005 e o Atlético caiu para a segundona. No mesmo caminho. Né? O pior desempenho dele depois de 2005 é agora no Cruzeiro. Ou seja, aspas, aquela dívida que ele disse que tinha com o Atlético Mineiro, né, que ele diz, aspas, tem uma dívida gigantesca com o Atlético Mineiro, fecha aspas, Tite, está começando a pagar, querendo jogar o Cruzeiro no buraco, na lama e na segunda divisão de novo. É o que a gente está vendo. Ricardo Fernandes, esse treinador fraco acabou com o meu Flamengo, treinador com o nosso Flamengo, né? Acabou. É verdade, Ricardo. E a gente já sabia o que ia dar. Eu, o pilhado, o Mauro César Pereira, o nosso paparazzo rubro-negro, todos nós alertamos. Gente, é um ex-treinador em atividade. Gente, não dá mais. Esse cara é ultrapassado. Esse cara deixou terra arrasada na seleção e no Flamengo. Mas insistiram, né? Carlos Pereira, preparador físico, é péssimo. O Fábio Maracedian trabalha com ele há anos. A seleção, vocês lembram? A seleção morria no segundo tempo. É o que está acontecendo com o Cruzeiro. Vinícius Laurindo Souza, para mim era para ter mandado o Tite embora, mas só com certeza a multa deve ser muito alta. Bom, dizem que não tem multa, eu não conheço o contrato, não é da minha competência. Mas, se não tiver multa, tem que mandar embora. Eu mandaria no 4-0 com o Botafogo, que é isso, o Cruzeiro não pode passar esses vexames não. Tite é péssimo, vive de 2012, canal Assunto Diverso, é verdade. Vive de 2012, treinador superestimado. Sandro Pedro, Cruzeiro precisa de um outro treinador, Tite não dá mais. Eu concordo com você. Vamos esperar o quê? Perder para o América? Ou ganhar do América e enganar mais um pouco? Não deu liga, amigo. Fora Tite fracassado, está dizendo Damian Sarto. Olha, não deu liga. Você lembra do Diniz? Do Diniz eu fui culpado, sabe por quê? Porque eu falei aqui com vocês, não, vamos dar mais tempo para ele. E a torcida falou, não, Jairzinho, não dá mais. Eu falei, gente, calma, o Diniz é um cara que joga para frente, joga bonito. E vocês falaram, não, Jairzinho, não dá mais, não dá mais. E não deu mais mesmo. E eu dei a mão à palmatória. Porque eu insisti, não, tem que dar mais tempo. Não tem que dar mais tempo, não. Quando a torcida sente que não tem que dar mais tempo, não tem que dar mais tempo, não. Né? Dedo 1881, não vai ganhar nada se ele continuar. Quando trocar vai ser tarde. Não, pior do que não ganhar nada é brigar para não cair, né? Esse grupo do Cruzeiro, esse elenco forte. Agora, já se você já avisava, o Tite é ruim, eu avisei, Robson, há muito tempo. Agora, um detalhe importante. Gastaram 30 milhões de euros na contratação do Gerson, que foi pedido dele. Pedido dele. Um jogador absolutamente normal, que não ganha taças, é coadjuvante por onde passa. Se fosse um protagonista como é um Almada, como é um Arrascaeta, você fala, pô, contratou o cara que ganha taças, né? Não é o caso, não é o caso. É um jogador coadjuvante. Haja vista que saiu do Flamengo no meio do ano, o Flamengo não se importou e ganhou tudo. Ele foi pro Zenit, o Flamengo ganhou tudo. Sem ele no time, porque é coadjuvante. Sandro Pedro Lourenço pensa em continuar com o Tite, ainda deveria trocar o comando agora.
quando ainda há tempo de fazer alguma coisa no Brasileiro. Concordo com você, e a China Azul toda está pedindo isso. Né? Ontem o presidente foi ao vestiário, deve ter dado uma espanada. Agora, outra covardia do Tite. A torcida pediu na hora, ele tirou o William. Na hora que o William sai, ele tenta dar a mão pro William, o William faz assim, ó, tira a mão dele, vira a cara e ignora ele. Sabe por quê? Ele jogou o William para os Leões. O William não é culpado, não. O William não é culpado, não. O Cruzeiro tinha dois pilares, Lucas Silva e Lucas Romero. O Tite tratou de afastar os dois. Tirou o Lucas Silva e no segundo tempo tirou o Lucas Romero. Aí botou o Lucas Silva. Sendo que os dois eram os pilares. Eles davam cobertura aos laterais e aos zagueiros. Havia uma proteção que não há mais hoje. Para botar o Gerson para jogar, o Christian na esquerda. O Christian jogou sempre na direita. E o Wanderson na esquerda. Mudou tudo. Jogou no lixo o trabalho do Jardim. Kleber Alves, fora Tite. Com ele no comando técnico, vamos cair para a segunda divisão. Tudo está caminhando para isso. Ainda muito cedo, só 2 rodadas do Brasileirão. O Cruzeiro tomou 6 gols e fez 1. Tem menos 5 e é o lanterna do campeonato. Para quem ano passado disputou desde a primeira rodada na cabeça, hoje o Cruzeiro está na lanterna, com menos 5 gols. O Ale Fernandes, grande AC, aí conhece, falou que estava por vir e poucos deram ouvido. O tempo inocentou o homem. Está aí, meu amigo, está aí, a gente fala, né? A gente conhece. Eu acompanhei essa tragédia na seleção 6 anos. Uma tragédia. Maltratou o Brasil inteiro durante 2 Copas do Mundo, sendo eliminado por 2 seleções de segunda linha do futebol mundial. Um cara totalmente ultrapassado, um técnico horroroso. Wilker Andrade, bom dia, Jaci. O Cruzeiro está tão frio igual o sul da Flórida, é verdade. O treinador destruindo o time. E o Pedrinho deve agora, repito, Arthur Jorge dando sopa aí na área. Pô, Arthur Jorge foi campeão com o Botafogo, né? Libertadores brasileiro, técnico de verdade. Gente, outra coisa. Vamos falar o português claro? Tirando o Dorival Júnior, que é copeiro, e o Renato Gaúcho, que é copeiro, não tem mais treinador no Brasil. Tem que trazer de fora mesmo. Não tem mais treinador no Brasil. O Tite é um ex-treinador em atividade. A verdade é essa. Não se reciclou, não estudou, não se interessou. Sabe, um cara que ficou 6... Gente, o maior emprego do mundo é técnico da seleção brasileira. Você viaja o mundo inteiro, primeira classe, fica nos melhores hotéis, come caviar, toma champanhe, né? E você tem toda a prerrogativa para... Presidente, me dá uma passagem que eu vou ficar 1 mês lá aprendendo com o Guardiola. Ele te dá essa passagem, te dá o hotel, te dá a primeira classe. Os caras não têm interesse. Eles não têm interesse. Robson Tolentino, o treinador tem que ser mandado embora, mesmo ninguém aguenta mais isso. Aí, meu amigo, é mais um sofrimento contra o América domingo. Pode ganhar? Pode. Ontem eu achei que ia ganhar, eu falei antes. Vai ganhar do Betim, vai ganhar do Coritiba. Do Betim ganhou na Bacia das Almas. Um jogo horroroso, 50 chuveirinho, que é o jogo dele, é o único jogo que ele tem. Aí deu uma sorte no último lance, que o juiz deu 1 minuto a mais, o Matheus Pereira fez o gol. Ontem foi um fracasso. Mas o time não está entregando nada, o segundo tempo não... o time também não está entregando, já falei isso aqui, ó. O time não está entregando. O time não está entregando nada, porque o treinador não sabe comandar o time. Como é que ele entregava com o Mister Jardim? E os jogadores são os mesmos. Outra coisa, o Cruzeiro se reforçou mais ainda. Tem o Neise, tem o Arroio, né? Tem o Gerson. O Cruzeiro se reforçou mais ainda. Júlio Freitas, até a seleção brasileira foi eliminada por Tite no jogo contra Senegal. Tite é péssimo. Senegal não, o Brasil foi eliminado naquele jogo contra a Croácia contra a Bélgica. Agora nós perdemos para Marrocos, para Camarões. Foi a primeira derrota de um time brasileiro para a seleção africana. Foi para o Marrocos, sob o comando do Tite. Centenária história da seleção brasileira foi jogada no lixo por esse treinador. Bruno, quando que ele foi um bom treinador? Não, dizem que ele foi, porque ganhou o Mundial com o Corinthians, ganhou, né, Libertadores. Aí dizem, time que o Mano Menezes deixou prontinho. O Mano estava naquela sequência. Aí chamaram o Mano para a seleção, ele largou o Corinthians. O Neto também avisou, é verdade, o Neto também avisou. O Neto também avisou e o Neto até bate pesado. Eu não, eu falo com respeito, com educação, porque é assim que tem que ser. Não concordei a torcida mandando ele tomar caju, não concordo com nenhum torcedor mandando uma pessoa tomar caju, não está correto isso. É um ser humano que está ali. Tá? Você pode vaiar, fazer o que você... Mas xingar, palavrão, assim, eu não concordo, palavra de baixo calão, mas... Mônica, bom dia, o Tite desaprendeu a fazer leitura de jogo. Não, ele nunca soube. Ele escala mal, ele treina o time mal, ele substitui mal. E ontem o que ele fez com o William foi sacanagem. Jogou o William para os Leões. O William não era culpado sozinho, não.
O time todo está mal. É mal treinado, é mal dirigido, o time todo está mal. Então o Matheus Pereira foi lá, abraçou o William, fez certo. Blue, Cruzeiro esse ano está parecendo o ano em que ele foi para a Série A. Em que ele foi para a Série A ou o ano em que ele caiu para a Série B? Porque tudo está caminhando. A matéria do O é interessante. Ele igualando o pior começo de trabalho dele em 2005 no Atlético, e nós vimos o final do filme. No final do filme, o mocinho morre, viu? No final do filme, o mocinho morre. Cruzeiro perdendo mais uma de virada, 2 derrotas em 2 jogos na Série A do Campeonato Brasileiro, e o time, claro que é só o começo de competição, mas amarga a lanterna da Série A do Brasileirão. E em termos de Campeonato Brasileiro, quarta-feira que vem estaremos lá em Mirassol, estádio Maião, quando o Cruzeiro vai tentar o primeiro ponto ou os primeiros pontos nesta dificílima Série A do Brasileirão. Ontem teve reunião, presidente Pedro Lourenço fazendo uma cobrança aí com todos ainda ali no vestiário do Mineirão, comissão técnica, jogadores também. Claro que o tom da cobrança ficou lá no vestiário, mas é para uma resposta mais do que imediata, e isso precisa acontecer no domingo diante da equipe do América, porque a pressão já é muito grande e aí, dependendo, tudo passa a ficar até mesmo insustentável, digo, quanto a questão da comissão técnica, e o próprio Tite sabe que é uma pressão grande neste momento, mas a princípio segue no comando, e além de uma vitória contra o América, todo mundo de olho no desempenho da equipe, como vai ser essa resposta depois de uma cobrança mais firme e de uma promessa, vamos dizer assim, de todos os atletas, de que não é problema com comissão técnica e sim com os jogadores para dar uma resposta positiva neste domingo diante da equipe do América. E o torcedor vai estar presente. O Cruzeiro, inclusive, divulgou aí a primeira parcial, 15 mil ingressos vendidos. Teremos aí um público, acredito que dependendo, beirando os 30 mil torcedores no domingo às 18 horas no Gigante da Pampulha. A retomada dos trabalhos foi hoje à tarde na Toca, com Vidalba e Sinisterra treinando normalmente com o grupo. O Vidalba já foi relacionado diante da equipe do Coritiba, ficando à disposição mais uma vez. Vamos ver se para ser titular diante da equipe do América. Já o Sinisterra vivendo a expectativa de ser relacionado pela primeira vez. Titulares fizeram aquele trabalho regenerativo e os reservas foram a campo para um treino técnico na Toca da Raposa 2. Restante aí são jogadores que estão se recuperando no Departamento de Saúde e Performance da Toca 2. É aguardar e ver se Tite faz mais algumas alterações na equipe e também a recuperação dos atletas, já que o Cruzeiro jogou na quinta e estará de novo em campo no domingo, pensando aí nesta reabilitação e em uma resposta mais do que positiva. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! Nação Azul, gostou do vídeo? Então já deixa aquele like para fortalecer o canal e se inscreve no China Azul Raiz para não perder nenhum corte com as principais notícias do Cruzeiro. Aqui você fica sempre bem informado sobre o nosso cabuloso. Muito obrigado pela companhia e até o próximo vídeo. Tamo junto!